converso com o Dr. Frederico dos Santos Messias, juiz de direito, sobre união homoafetiva. Dr. Frederico, religião e direito. Como agir? É muito difícil. Eu acho que essa talvez seja a principal razão para nós ainda não termos no país uma legislação que autorize o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós sabemos que o Congresso é formado por várias bancadas diferentes. Com certeza. A maioria delas com aspectos religiosos muito fortes e essas bancadas, elas barram qualquer tipo de legislação. Basta dizer que o projeto da atual ministra Marta Suplicy tramita há mais de 13 anos no Congresso sem nenhuma perspectiva de aprovação. E o que eu acho é que o juiz, ele é juiz, né? O juiz é um cidadão também, mas ele não pode deixar que as suas convicções pessoais, enquanto cidadão, interfiram no seu julgamento. Sim. O juiz é responsável por velar pela aplicação da lei, e nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o império da lei é o que determina as nossas relações. Então, não é porque eu tenho formação católica que eu eventualmente vá decidir que essas pessoas que formam uniões homoafetivas não têm direito ao casamento, Claro. porque a Igreja Católica é contra esse tipo de união. Não me cabe fazer, enquanto juiz, Nenhum esse tipo julgamento nesse de julgamento aspecto. nesse aspecto. Então é preciso separar a função de juiz das convicções pessoais da pessoa física que exerce a função de juiz. E é o que eu procuro fazer. Decido, mas óbvio ter as minhas convicções pessoais. Porque há muita pressão também, né? Muita pressão. É engraçado que depois da portaria, né, em todo lugar que eu vou, alguém faz algum comentário sobre esse tipo de situação. E eu costumo sempre dizer que as gerações evoluem. Então tentar explicar para uma geração mais antiga que isso é comum é muito difícil. Mas provavelmente a geração dos meus filhos já vai aceitar com muito mais naturalidade do que as gerações passadas. E isso é uma evolução natural da sociedade. Agora, e a adoção por casais homoafetivos? É outra questão polêmica, né? Se eu te falar que isso é algo tranquilo, eu vou estar mentindo. Hoje, casais do mesmo sexo não têm a garantia de que conseguirão adotar uma criança. O que faz com que, na prática, eles façam o quê? Procurem a adoção individual. Então, eles não se apresentam como um casal. Eles se apresentam como uma pessoa solteira. E, a partir daí, buscam o direito à adoção. Agora, já há, inclusive, outro dia o juiz da infância me disse de que ele deferiu uma adoção para uma união homoafetiva. E eu acho que isso é uma tendência natural. Inclusive, outra coisa que é interessante é que as escolas já não estão mais fazendo a festa do Dia dos Pais ou a festa do Dia das Mães. Eles criaram, ou algumas escolas em São Paulo já estão criando a chamada Festa da Família, que é justamente para evitar esse tipo de constrangimento. Com certeza. Agora, e a reprodução assistida? Outro tema polêmico, né? Mas recentemente uma resolução do Conselho Federal de Medicina autorizou que os médicos pudessem fazer a reprodução assistida em uniões homoafetivas. O que, para eles, do ponto de vista ético, o regulamento do Conselho Federal é bastante importante. Então, os médicos costumam seguir a orientação do Conselho Regional de Medicina e isso já é um avanço. E eu acho que a justiça não pode se furtar a acompanhar esse avanço. Sim, porque senão fica tudo muito complicado, né? Mesmo no caso dos transexuais, no caso de mudança de prenome, quando há mudança de sexo, como é que fica essa questão? Nesse ponto específico, os tribunais já têm admitido, mais ou menos tranquilamente, a alteração do prenome, que é o primeiro nome, para pessoas, para transexuais, que são aqueles que fizeram a cirurgia de mudança de sexo. O que ainda é um pouco polêmico é a mudança do prenome para aquele que não fez a cirurgia de mudança de sexo, mas se apresenta como uma mulher, por exemplo, no caso do travesti, que é o caso mais que a gente vê no dia a dia. Inclusive, já tive a oportunidade de julgar um caso nesse sentido. E autorizei a mudança do prenome, mesmo sem a cirurgia
feita. E um ponto importante para essa decisão é de que parece, segundo eu pesquisei, o INSS demora de 2 a 3 anos para realizar o procedimento da cirurgia de mudança de sexo. E nesse meio tempo a pessoa fica com aquela aparência feminina com um nome masculino. Que é muito complicado também. Muito complicado. Mais informações e mais bate-papo daqui a pouquinho. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, terapia ortomolecular é boa para a depressão? Terapia ortomolecular ela é ótima para depressão. Inclusive, quem não sabe, eu tive uma depressão que foi seguida com síndrome do pânico durante anos e hoje eu trabalho com essa técnica exatamente por causa disso, que eu, na verdade, eu era advogado de uma multinacional e mudei minha vida inteira por causa de um momento difícil, que foram anos de terror, eu diria, onde eu passei por tudo que vocês podem imaginar. Eu até brinco que eu fui da água benta à tarja preta. E hoje, dentro dessas buscas, eu falo que sempre a melhor técnica do mundo é aquela que serve para a pessoa. E no meu caso foi a terapia ortomolecular, onde posteriormente eu fui estudá-la, não só com especializações aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, onde tem, por exemplo, a França, a ortomolecular, na visão dos oligoelementos, ela é super conhecida, como na Alemanha, em Portugal. E aí acabei trazendo uma técnica para o Brasil também, juntamente com outras pessoas, e nós estamos obtendo um resultado muito grande com relação a esses elementos que na verdade são nutrientes, mas que eles fortalecem a pessoa, como se fosse uma árvore forte para enfrentar o clima. E o clima, representando em nós, é como se fosse o próprio pensamento nosso. Pensamento é que nem vento, você não pega na mão, mas ele te derruba. Mas se você está fortalecido com uma estratégia para vencer isso, você consegue com certeza resolver como um problema de matemática. Você resolveu o primeiro dia, já conseguiu ter mais força, porque às vezes a gente não quer nem sair de casa. Aí você saiu o segundo dia, já foi mais fácil de enfrentar. O terceiro dia vai ficando cada vez mais fácil até que um dia esse problema não existirá mais. É lógico que muitas vezes a gente associa até com outros tipos de tratamentos quando há necessidade, mas eu vejo que hoje muitas pessoas, pelo contrário, chegam com outros tratamentos e com a visão dos oligoelementos acabam tendo grandes resultados. É um índice de satisfação muito grande e eu tenho certeza que pode ser muito bom para você ou aquele que estiver precisando. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.